Olá, amigas e amigos enxadristas! Bem-vindos ao Exclamaduas, o seu podcast de xadrez. Eu sou a Thaís Julião, do canal Xadrez de Quinta. E eu sou Bárbara Araújo, do canal Babi Chess. Em 2022, nós tivemos aqui a presença do mestre internacional Jefferson Peliquian para falar um pouco sobre a participação brasileira nas Olimpíadas de Chennai. E este ano a gente teve a oportunidade de trazer mais uma vez esse que é considerado um dos melhores treinadores, professores do Brasil, que formou uma geração, né, de campeões brasileiros, pan-americanos, mundiais, inclusive, e para falar um pouco para a gente sobre o desempenho do Brasil, então, nessa Olimpíada de Budapeste, que aconteceu agora no mês de setembro. Lembrando que o Peliquian já foi, inclusive, um dos representantes, né, do Brasil, da equipe brasileira, nas Olimpíadas de 96 e 98. E nós vamos, então, começar, Peliquian, falando um pouquinho sobre essa equipe, né, a equipe desse ano, que foi uma equipe nova. A gente teve estreias tanto na equipe absoluta quanto na equipe feminina, né? Você, como um visionário, estava escutando, né, o podcast de 2022 e você falava sobre o Renato Quintiliano, né, que era uma pessoa que tinha um potencial enorme, né, para estar na equipe olímpica, e esse ano, então, ele ingressou na equipe. O Lucas Cardoso, que é um jovem talento também, muito promissor e que teve um desempenho impressionante, né, no Campeonato Brasileiro, e foi assim que ele conquistou a vaga. E também na equipe feminina, a presença da Isabelle Tamarose e da Clara Dias. Então, eu queria que você fizesse um pouco essa avaliação, primeiro, dessa configuração de 2024, como é que você vê ela em comparação a 2022, e escutar um pouco as suas impressões sobre essa equipe que participou em Budapeste esse ano. Tá legal. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, Thaís, Bárbara, mais uma vez, tentar aqui contribuir um pouquinho, né? E ver se o que eu vou comentar aqui para os internautas, sempre vai ter crítica e gente que vai achar que está correto, e é sempre legal você dar a sua opinião. E nessa de Chennai eu estava mais próximo, porque eu acompanho a Olimpíada, porque eu fiz lives com Leitão, né? Muito divertidas, acompanhando. Teve uma que a gente ficou lá não sei quantas horas, né? Então você fica de perto vendo as partidas, então você tem aquela sensação maior. Essa vez eu fiquei só acompanhando de longe, vez ou outra eu entrei na live do Cricor e da Flor, e aí fiz até alguns comentários lá, mas não é sempre, né, devido aos compromissos profissionais, a gente fica ali, às vezes, olhando a aula e deixa um computador aberto para ver como é que os brasileiros estão. Mas a Olimpíada, eu joguei duas, como você mencionou, é o ápice de todo enxadrista. Eu acho que para os jovens aí de plantão, a garotada mais nova, que é da geração celular e acompanha as coisas pela internet, a gente tem uma noção do que é um xadrez presencial e no ritmo clássico, né? Então você vê aquele monte de bandeira lá, 197 países, é uma sensação indescritível. Então eu acho que é muito diferente do xadrez jogado na internet, que também tem lá o seu valor, é claro, né? Populariza, mas a Olimpíada é o que todo mundo quer jogar. E naquela vez que eu fiz o podcast, eu vou pegar aqui, eu deixei umas abas abertas para tentar fazer o que eu acho que seria tentar o melhor comentário possível de quem está de fora, né? Mas vamos pegar aqui a Olimpíada de Chennai, para vocês terem uma ideia. A gente tem aqui ó, no masculino, para vocês verem como as coisas se repetem, né? Uzbequistão, Armênia, Índia 2, que praticamente já foi a campeã agora, né? E a Índia 1, ou seja, dos 4 primeiros colocados, e os Estados Unidos em 5º lugar, praticamente com a mesma equipe, né? O Brasil dessa vez ficou em 21º lugar, e ele era o número 28, então o Brasil foi super bem na Olimpíada, né? Ou seja, ninguém pode dizer, né? O Brasil ficou, só Cuba ficou na frente do Brasil com a mesma, assim, pontuação de matches e tal, ou seja, o Brasil teve no absoluto foi super bem. Quem que era a equipe para o pessoal falar? Vou fechando aqui as abas, né, para tentar fazer uma comparação. A equipe, você veja, era o Sup no primeiro tabuleiro, ele tinha 2.603, o Fier no segundo, o Cricor no terceiro e o André Diamante no quarto, e o reserva, o Darcy Lima, ou seja, 5 grandes mestres.
Mas naquele momento, vocês vejam que o Darcy só jogou 2 partidas, na primeira rodada, onde ele venceu, e na quarta rodada, onde ele perdeu. 2 de 11, ou seja, a equipe inteira teve que jogar com 4 jogadores. Ainda assim, todos eles ganharam rating, na faixa de 9 pontos de rating, menos o André Diamante, que perdeu 14 pontos. Ou seja, foi uma equipe que foi bastante bem, né, para ficar em 21º, um resultado realmente muito bacana do país, mas nós estamos falando de 5 GMs, mas o Darcy só jogou 2 partidas. Vou fechar aqui para fazer uma comparação, que muita gente pergunta, compara a equipe, se tem que ser jogador novo, rating, aquelas coisas todas, né? No feminino, o Brasil era o número 36 e ficou em 39º lugar. Ou seja, um nível intermediário, né? Ganhou o quê? Ucrânia, Geórgia, Índia, Estados Unidos, Cazaquistão, Polônia e Azerbaijão. Ou seja, sempre você vê ali aqueles mesmos jogadores. E quem quer equipe brasileira? Júlia Alboredo, Katia Librelato, a Teral e as reservas, ou pelo menos a titular Vanessa Gazola e a Ellen, que jogou nesse momento, né? E a gente teve uma atuação muito boa da Júlia e da Juliana Teral, né? A Gazola ganhou um pouquinho de hate, assim como a Ellen, mas a Katia não teve muito bem. Eu me lembro que eu treinava a Júlia ainda, né? No finalzinho, a gente parou de treinar por aí, e ela conseguiu chegar aos 2.300 na Olimpíada, e foi a nossa segunda mestre feed que conseguiu passar de 2.300, né? Então, fiquei muito contente. Então, as 3 também estavam lá, que são as 3 que eu considero as nossas principais jogadoras hoje. Então, só para fazer aí, né, um ponto. Agora, vamos pegar esse ano. Se você vai pegar as equipes campeãs, Índia de novo, Estados Unidos, que na verdade é a equipe do resto do mundo, que a gente brinca, né? Porque, poxa, você tem lá Wesley Sono, que segundo, né, o Rafael Leitão, é das Filipinas, né? Nossa querida Thaís conhece bem, morou lá, né? Você tem o Wesley So, aí você tem o Caruana, que é o Caro Borg, que já chegou a jogar a Olimpíada pela Itália, apesar de ter nascido em Miami. Você tem o Alevon Aronian, que da Armênia a vida inteira foi campeão olímpico armênio, ou bicampeão olímpico, está jogando pelos Estados Unidos. E o Lenê Domingues, que é cubano. Quer dizer, só o Ray Robson aí, que é americano mesmo, ficou em segundo lugar. E o Uzbequistão, que foi o campeão da edição anterior, ficou em terceiro lugar. O Brasil, a despeito do pessoal, né, comentar, era número 39 e ficou em 36º. Mas veja, se você pega aqui os latinos, né, você vai ver aqui que o Brasil ficou o Canadá na frente, bom, aí não é latino, a Colômbia ficou aqui em 31º, mas naquelas questões também de ver como é que é o emparceramento. O Brasil ficou em 36º, a Argentina ficou em 37º e o México ficou em 38º. E Cuba, na última rodada, acabou empatando, acho que com Finlândia, e foi 46º, era o número 35. E o Uruguai ficou um pouquinho atrás de Cuba, né? 47º. Então, você vê, é complicado, né? O Peru, por exemplo, tem uma equipe normalmente muito boa, ficou em 50º. Então, gente, o pessoal acha que é fácil você jogar uma Olimpíada, mas não é nem um pouco. Outra coisa também que precisa ficar definido para o internauta é a questão da pontuação, né? A Índia foi um absurdo, porque mete por pontos. Então, se você faz 2,5, você ganha uma pontuação, 2 por vitória, né? Agora, se você fosse fazer pontos corridos, que é o que a gente faz aqui, 4-0 ganhar 4, 3,5, eu estive dando uma olhada aqui, o primeiro lugar é a Índia, que ganhou nos matches e 35 pontos. Mas uma equipe que fez 30 pontos e meio foi a Alemanha. A Alemanha teria ficado, se fosse pontos corridos, teria sido vice-campeã da Olimpíada. Olha só que coisa curiosa, né? Então você veja, é muito importante que você consiga ganhar os matches. Se você ganhar todos os matches por 2,5, você vai ser campeão. Mas também, como tem acirrado, também se você sempre manda um 3-1 e tal, você tem a chance, no caso de empate, que vai ser muito difícil nos milésimos, que é o segundo critério, né? Mas você conseguir também ver essa questão dos pontos corridos. Então, o Brasil ficou numa colocação intermediária, eu acho que foi, enfim, poderia ter ido melhor, mas não é fácil, o Brasil enfrentou aqui matches muito duros, né? Então, se você pega agora, por exemplo, Cuba, uma equipe que na última rodada poderia ter ido melhor, sempre é bom citar Cuba, porque jogou com 5 grandes mestres, né? Eu acho importante falar isso. Mas o Brasil jogou de novo com Sup, Fier, só que dessa vez o Krikor não quis jogar,
O grande mestre Everaldo Matsuda também não quis jogar, e aí entrou o Quintiliano, o Berardino e o Lucas Cardoso. A gente teve aí, então, o Quinti e o Lucas como estreantes, mas eles foram muito bem, sabe? Eu fiquei bastante contente com o Quinti, meu companheiro de equipe, e ele fez um torneio magistral, foi o melhor do Brasil e o único que jogou todas as partidas. Em contrapartida, nosso líder, o Sup, não foi tão bem, e nem o Fier ficou ali, perdeu 5,5 pontos, e o Su perdeu 12, né? E o Diego perdeu 3 pontos. Agora, o Lucas, que ganhou 8, e o Quinti 17, foram os nossos melhores jogadores. Agora, você vai pegar quem eles enfrentaram, gente, não é fácil, porque pegou a Libéria na primeira, Equador, mas já pegou a Armênia na terceira, foi um 3-1. A Armênia é uma equipe que o pessoal esquece, mas já foi tricampeã olímpica, foi vice-campeã olímpica, acho que na edição anterior, brigando com Índia 2 e Uzbequistão, essas 3 pelo título, podia ser tetracampeã, e durante essa Olimpíada ganhou o troféu da equipe do século, não sei se o pessoal viu isso, né? Mas a Armênia ganhou, terra dos meus avós, né? Na primeira Olimpíada eu fui, maravilhoso, 96 lá na Armênia, e é uma equipe assim, eles têm uma garra, e todo jogador, não tem nenhum jogador acima de 2.700. Se o Brasil perdeu para a Armênia, aí tá aquela gangorra, né? Ganhou da África do Sul, aí enfrentou uma equipe da Sérvia. Outra coisa importante para colocar aqui, que essas equipes estão com vários russos. Não tinha equipe da Rússia. Uma equipe da Rússia com Nepomniachtchi, Karyakin, Artemiev, Andreikin e Dubov não é uma boa equipe? Poxa, uma equipaça. E não está aí, né? Por causa da guerra e tal. Mas você veja, a equipe da Sérvia, o Predic e o Sarana são 2 jogadores da Rússia que estão jogando para essa equipe. Né? O Vitilgov está jogando para a equipe da Inglaterra, né? E o Brasil perdeu curto, 2,5, né? Sendo que a melhor partida aí foi a do Renato Quintiliano, que eu até escolhi como melhor partida. Você tem aqui depois Brasil e Bolívia, o Brasil ganhou de 3-1, aí com Tadiquistão só o Diego perdeu, aí pegamos a Bulgária e tivemos um resultado histórico. A Bulgária é uma equipe super forte, nós temos Sheparinov, que treinou o Topalov, o Naidet, se não me engano, ele já jogou pela Alemanha, né? Ele acho que é não sei se é Uzbequistão, o Cazaquistão, uma coisa assim. E ele está jogando pela Bulgária, ou seja, você vê aquela história de você ter jogadores de fora. E o Brasil venceu 2,5, da onde veio o ponto? Do Lucas Cardoso, todo mundo empatou e o Lucas venceu, ou seja, uma estreia sensacional. E o Brasil pegou a Holanda, um equipaço, né, com Guiri e companhia, e levamos um saco, infelizmente. Mas aí pegamos a Hungria B com 4 gêmeos e, de novo, né, a gente teve uma vitória bacana, com o Berardino sendo o nosso ponto, jogando a francesinha, que todo mundo resmunga, né? E na última rodada pegamos uma fortíssima equipe do Azerbaijão, com Mamediarov no quarto tabuleiro, jogando com o Berardino, e perdemos por 3-1. Então foi na minha opinião, eu acho que foi uma atuação bastante boa do Brasil. Se o Sup tivesse talvez em melhor forma, e o próprio Fier, quem sabe, mas tudo isso, pessoal, é sempre no campo do si, porque nós temos a questão de que o parcelamento também seria diferente. Uma coisa é você correr por cima, uma coisa é você correr por baixo, outra coisa é você correr intermediário, né? Mas, no geral, eu acho que foi uma colocação, assim, intermediária, mas a gente tem que destacar o Quinti, que teve realmente, como estreante, jogando todas as partidas, ou seja, com um desempenho espetacular. Ele teve comentando na sexta-feira, por exemplo, as partidas dele do torneio lá em Osasco, ou seja, eu estava muito feliz. Eu imagino ele estreando dessa maneira, né? Mas acho que em linhas gerais, eu acho que a equipe brasileira, acho que foi super bem, né? A despeito aí dos estreantes. Falando do absoluto primeiro, né? Falando do absoluto. Agora, vamos falar um pouco, então, da equipe feminina, Pelican. O que você acha da equipe? Tivemos uma estreante bem nova, né, também, e a Tamarose. E o que você acha, assim, também do futuro, assim, pensando no futuro? Você acredita que temos jogadoras que estão se preparando e que vão se destacar no futuro agora com possibilidade de seguir para a Olimpíada, ou você acha que vamos manter um tempo ainda esse trio que quase sempre está ali, que é a Catier, a Júlia, a Teral? Vamos comentar. Então, vocês vejam, na Olimpíada de Chennai, as 3 estavam lá com a Vanessa e a Ellen, né?
ou seja, a Júlia teve uma atuação muito boa. Agora, colocando aqui no feminino, a gente já falou da anterior, mas dessa vez o Brasil teve uma atuação que ficou bastante aquém do esperado, porque a gente era número 43 e a gente ficou em 62º, né? A gente teve a questão, parece que a Juliana Teral, ela ficou doente nas primeiras rodadas, né? Acho que foi isso que o pessoal comentou. Mas você veja, aqui do pessoal, vamos assim dizer, dos latinos, a gente teve a Argentina, que teve uma atuação espetacular, não teve a mesma atuação no absoluto, ficou atrás do Brasil, né? Mas a Argentina, ela ficou em 11º. Mas veja, a gente tem hoje uma geração da Argentina absurda, né? Uma equipe muito forte, e você tem aí, você veja, a Florência, que faz os comentários aí com o Cricor, que não teve na Olimpíada, fez um comentário, não estava na equipe, e você também não tem a Carolina Lujan, que também não estava na equipe. A Carolina Lujan é mestre internacional, mesma titulação que a minha, e ela também tem 2 normas de grande mestre igual eu. Quer dizer, olha só, uma jogadora desse naipe, eu não sei, eu não vi quais foram os critérios, né? Mas ela não estava na equipe da Argentina. A equipe da Argentina, você tinha ali, tinha o Peru também, uma equipe boa, a gente tentando comparar, né, a Daisy Coritello, que é uma mestre internacional muito forte, mas o Peru também não foi bem. Ou seja, é duro, né, pessoal, você, poxa, comentar, mas a Argentina tem a Candela, né, jogou a veterana Cláudia Moura, mas acho que jogou poucas partidas, e aí fica sempre 4 jogadores se repetindo. Bom, o que eu posso dizer da equipe feminina? Não foi muito bem, eu acho que a gente teve a Júlia Alboredo jogando todas as partidas, né? Ela fez, hoje foi a nossa melhor jogadora, ela ganhou assim 20 pontos, mas o Brasil gangorrou muito, né? A Teral também ganhou 20 pontos, 21. E a Katia não foi bem, a Isa não foi bem e a Clara não foi bem. Eu acho que as 2 estreantes sentiram muito. Especificamente, a Clara é muito jovem. E eu acompanhei, acho que foi a 2ª rodada que o Brasil pegou a Polônia. Ela estava fazendo uma partida espetacular e ela tirou um cavalo e levou matinho. Eu vi a carinha dela. Olha, gente, você está com... acho que ela tem 16 anos estreando em Olimpíada, né? Eu tenho uma aluna que ela agora está parada, que é a Gabriela Góes da Cunha, um grande talento, que parou agora por causa de questões de vestibular, que jogou várias com ela e tal. Acho que um brasileiro venceu a Clara. Mas a Clara é uma jogadora bastante talentosa, dedicada, até onde eu sei. Puxa, é a primeira Olimpíada, a gente só tem que, né, incentivá-la, que ela possa continuar treinando e jogar mais. Mas quando ela tirou a peça, doeu em mim, porque eu falei, meu Deus do céu, você levar um mate depois de, sei lá, 4 horas de jogo, eu não sei o quanto essa derrota, pode ser uma equipe muito forte, a Polônia, né, o Brasil tomou de 4, mas assim, o quanto que essa derrota repercutiu, né? Agora, a Isa é mais experiente, eu esperava um pouquinho mais dela, ela fez 2 pontos em 9, mas veja, aquilo que eu comentei para vocês, né? São 5 jogadores, no meu tempo absoluto eram 6 jogadores, 4 titulares e 2 reservas, você tem uma margem maior de reservas, aí eles decidiram igualar com o feminino, que eu acho que está super correto, mas talvez fosse um caso de você ter 7 jogadores, talvez, ou 6 jogadores, perdão, nos 2, tipo 4 titulares e 2 reservas, tanto no absoluto como no feminino, porque se um ficar doente, você tem que jogar 11 rodadas, 4 partidas, eu acho muita coisa, né? Eu joguei na Armênia em 96, eram 14 rodadas. Depois, 2 anos depois, fui em 98, na Rússia, foram 13, e depois é que se tem esse formato de 11, diminuíram as rodadas, né? Mas na nossa equipe estava o Leitão, Darcy Lima, Cícero Braga e eu não tinha reserva. Foi um sufoco, quase não teve equipe daquela vez, eu estava classificado. Bom, você jogar 14 partidas sem ter reserva, o Darcy Lima perdeu 5 seguidas, coitado, e ele não tinha reserva, ele tinha que jogar o dia seguinte depois de 5 derrotas. Sabe que você jogar depois de 5 derrotas não ter reserva? E os adversários sabendo disso, quer dizer, você vai levar uma preparada? Então, quer dizer... Não é fácil, né? Mas o Brasil ficou bastante aquém. Eu acho que essas 3 jogadoras vão continuar, na minha opinião, por muito tempo. E agora precisa ver quem é que vem aqui, as novas jogadoras, né? Eu acho assim, a gente tem uma questão hoje no juvenis,
Eu não vejo, eu vejo aqui do Brasil, talvez um jogador que todo mundo comenta é o Matias Casalaspra. Não sei o quanto ele vai continuar, já ganhou de grande mestre, do Alejandro Hoffmann, empatou, é um jogador bastante talentoso, estuda bastante e se espera bastante dele. Ele está com 11 para 12 anos, né? Ou fez 12 agora. Ele é um menino realmente extremamente forte, nós não sabemos, né, como ele vai fazer no masculino. Mas a gente fala masculino, vamos dizer absoluto, né? Mas veja, eu não tenho visto, sinceramente, pelo que a gente vê hoje, a gente tem uma geração bastante talentosa, mas vamos pensar a Índia, né? A Índia tem toda essa geração de juvenil ganhando a Olimpíada, não é verdade? Ou seja, não é anos-luz na frente, pessoal. Não dá para a gente comparar o investimento, a quantidade de torneios que se joga, né? Eu me lembro, a Júlia saiu lá do Chennai com 2.300 e foi jogar Mundial Universitário, um monte de coisa, e ela jogou, ela me comentou, a primeira rodada no torneio em Portugal, eu falei, olha, porque é complicado, ó. Pegou um garoto de 14 ou 15 anos de Portugal, com 1.300 de rate, e de brancas ela jogou e perdeu a partida. Mas você imagina, pegar um adversário de 1.000 pontos a menos de rate que você, e você já perde logo de cara a primeira rodada um aberto. Ou seja, a quantidade de meninos com 1.500 e tal, 1.600 é muito grande. No meu tempo, meu rating feed começava com 2.200. Então você tem que escolher bem os torneios, tem que estar bem jogado. Você vai pegar aquele monte de indianos, né? Então depende muito do investimento do país. A Índia hoje tem 18, pelo que eu vi, jogadores entre os 100 melhores do mundo juvenis. A China, que tanto investiu no xadrez, fez o atual campeão mundial, né? Que está aí o Ding, tem a equipe chinesa é muito forte, tem a campeã mundial e também foram campeões tanto no feminino como no absoluto. Só tem 3 chineses entre os 100 melhores do mundo. Você não vê renovação na China. Não vê. É um país que investiu tanto. Será que era uma coisa de Estado? Ó, ganhamos, agora não precisa mais? Ou seja, a Índia, o Uzbequistão estão fazendo isso de forma contínua, né? O Uzbequistão na Olimpíada ganhou 8 medalhas de ouro, na Olimpíada normal, né? O Brasil ganhou 3 só. Então, acho que é uma questão de Estado investir no esporte. No caso do feminino, a gente tem as 3 que realmente são muito fortes. Sempre me perguntam, por que não está a Vanessa Feliciano nessa equipe? Por que não está a Juliana, a Tatiana Rattico nessa equipe? Puxa, as nossas, em termos de rating, né, todas elas passaram de 2.200, né? Ou seja, por que está, né? Agora a gente não tem nenhuma jogadora acima de 2.200. Nesses 2 anos, as 3 caíram, né? Mas veja, a Tatiana foi minha madrinha de casamento, tem um carinho enorme. Ela fez 45 anos agora, dia 8 de setembro. Pô, 45, pessoal. Quer dizer, tá morando lá em Singapura há muitos anos, com família. A gente não pode, a Vanessa também. Quer dizer, a gente tem que ter renovação. Mas hoje eu não tenho visto, assim, os grandes talentos, para a Gabriela Góes da Cunha, que eu trabalhei mais próximo e tal, são talentos que acabam tendo que tomar uma decisão nessa faixa pré-vestibular. E você viver de xadrez no país, a gente sabe que não é fácil. Então, você não tem... Você até melhorou muitos torneios, mas as premiações ficam muito aquém daquilo que uma pessoa adulta precisa. Então, o que a gente percebe hoje no nosso esporte? Veja, a Júlia Boreiro tá com o SUP e os dois têm uma academia, tem que dar aula de xadrez. Você vê, o Evandro tem que dar aula na academia dele, o Leitão, eu tenho minha academia, mas eu já sou parado. Você vê também outros, por exemplo, aí você vê o André Diamante, tem aqui também o Cricor, tá no chess.com. Você vê, todos os enxadristas brasileiros têm que tentar fazer alguma fonte de renda no YouTube ou montar alguma coisa com aulas online, ou ficar dando aulas, em vez de estar treinando e jogando no exterior. Eu me surpreendi com o FIA. O Fira é o nosso cavaleiro andante, é o único jogador mesmo, que está sempre viajando o mundo todo. Se você procurar no Lichess, o Fira está lá como professor também. Eu olhei e falei, nossa, o próprio Fira. Então, veja, você vai comparar com o Uzbequistão, que está treinado pelo Kramnik, com todo um apoio, e só tem o Abdul Satorov com mais 2.700, o resto 2.600 fortes, né, claro. A Índia com esses 4 jogadores fantásticos, quer dizer... Estados Unidos, a quantidade de dinheiro que se coloca, né, o apoio, quer dizer, faltou o Nakamura, né, que é um grande jogador, mas é um streamer de sucesso, ganhando muita grana, mas é o Naka, né? Então você veja, é complicado, não é uma coisa muito fácil não, mas eu acho que no caso do feminino, essas 3, na minha opinião, vão continuar por muito tempo, e eu não consigo ver assim, como na categoria de base.
nenhum assim que você fala, puxa, tal jogador. A crítica está mais de pegar os veteranos, Leitão, né? Ou seja, o Vesco voltou aí a jogar, do que se falar de um jogador realmente forte. Por exemplo, um mestre internacional que fosse, né? Abaixo de 20 anos, não vou falar nem de grande mestre, um cara de 2.400, MI forte, que está ali tentando, a gente vê isso na Colômbia, talvez vê no Peru, você vê em outros países, mas você não vê no Brasil, né? Então, acho que, assim, a gente tem, não é fácil, fica uma dificuldade. O Cauã Marques fazendo faculdade, né? O Lucas Mito, acho que foi uma grande, né, bacana, né? Acho que foi bastante. Vamos ver se ele vai continuar estudando forte, mas eu acho que ele é um que, depois dessa experiência da Olimpíada, que talvez possa se manter. Então, a gente tem que se preocupar realmente com as novas gerações. O Frederico Jardim é um que está subindo bastante, né? É criança também, acho que tem 11 anos, não é? Tá com 260, não sei se você já viu. Não, eu acompanho todos eles. Eu tenho alunos nessa faixa, eu tenho, assim, sim, campeões brasileiros. Mas ainda está longe ainda da Olimpíada. Tá longe, você tem tantos, no sub-8, no 10, 12, 14, mas assim, a questão do hoje, eu vejo o Casalaspro, né? Mas a questão é assim, você vê hoje um Casalaspro que está lá na faixa de 2,180, acho que é por aí, não, se eu não tinha salvo engano, e você pega isso na Índia e outros países, você tem, por exemplo, o Erdogamos, o pessoal perguntou, poxa, quem que a gente tem que acompanhar, né? Eu falei, olha, dá uma olhadinha na equipe da Turquia. O garoto tem 13 anos, é grande mestre com 2,600. Percebe? É bem diferente. É outra pegada. Ele treina com uma Mediarov, acho que com o Rusterkov. Uma Mediarov estava jogando no quarto tabuleiro do Azerbaijão e o garoto treina com uma Mediarov. Fez uma performance fantástica. Então, você tem um monte de talento no mundo que tem um investimento. Eu não sei se é um investimento da família ou do governo também, ou algum patrocinador, mas falta aqui patrocínio no país que pudesse realmente, né, com leis de incentivos fiscal, ajudar essa garotada. O que acontece? A grande maioria no Brasil chega na faixa de vestibular e acaba parando, porque ele começa a ver a projeção. Puxa, como é que vai ser o meu futuro como enxadrista, entendeu? Ver o mercado, ver os outros profissionais. Eu acho que, não quero ser pessimista, a gente tem que ser realista, a gente tem bastante talento, mas a gente tem que, né, vai fazer o quê? Se você tem garotos de base que vão bem, até em Pan-Americanos, se bem que o Brasil está aquém do Peru e da Argentina, mas você vê, a gente faz um esforço, consegue alguns resultados, mas depois a pessoa tem que optar, e aí, como é que fica? E aí não é a mesma coisa, os indianos, o Besiktas, 24 horas, como é que alguém começa a viajar ao mundo desde os 12 anos, aí cada hora está num país, ele estuda como é que ele faz as provas, não é? Então a gente tem realidades diferentes. Você falou do FIER, eu fiquei pensando aqui, sou professora por formação e de xadrez também, né? E aí eu fico pensando, a gente sempre tem aquela máxima assim, você ensina e aí você acaba aprendendo, né? Mas para um atleta não tem esse tempo, né? Se você pegar qualquer atleta de qualquer outro esporte, o ideal é que você não tire o foco para nada, né? Mas acaba que, por mais que o FIER seja o melhor exemplo de atleta que a gente teria de alta performance, que está sempre indo em torneio, etc., ele ainda tem essa necessidade, né, de dar aula, né? Pois é, eu me surpreendi, porque para mim eu não sei se é uma coisa esporádica que ele faz, ele tem um vlog agora pode ser, né? Com a atual, acho que namorada, companheira dele, né? Ele tem, você vê, dessa equipe brasileira, o Fierro é o único que eu saiba que tem filho. Então, o Sup não tem, o Quinte não tem, o Lucas Mito não tem, nem o Diego, até onde eu sei. Então, você vê, ele tem um filho do primeiro relacionamento dele. Quando você construi uma família, as coisas se complicam. Tudo bem que ele tem um filho na Geórgia, com uma jogadora, o menino está lá, no país ele visita, é claro, são coisas pessoais. Mas, assim, quando você forma uma família, também começa a se complicar. Então, você vê, o Leitão tem casar 2 filhos, Giovanni também casar 2 filhos, ou seja, é assim, as contas, os boletos sempre ganham, né? Sim. Pois é, então aí o pessoal fica ali, principalmente a novíssima, isso eu acho que é um recado para a novíssima geração, e o pessoal tem uma fã, uma vontade de ver o Brasil lá na ponta, aí quando perde, esculhamba, mete o pau, vem ser esse papo de patrocínio e tal, veja aí tal país da Argentina, não, feminino, mas no masculino não fez nada, como se os caras tivessem obrigação, quer dizer, com todas as dificuldades que eles enfrentam, né?
Brasil não tem, gente. O SUP foi... o Brasil não foi bem, acho que no Continental, né? Que o Faustino Ouro, com 10 anos, foi lá e venceu o Meyer. O Meyer é um jogador da Alemanha, um grande mestre de mais de 2.600, que por motivos alheios, não sei o que rolou lá, ele foi jogar pelo Uruguai, é o número 1 do Uruguai, né? A mãe é Uruguai, até onde eu sei. E ele perdeu na última rodada para o Faustino Ouro. Pô, tá vendo? O moleque é de 10 anos. O moleque tem 5 treinadores, joga xadrez 56 horas por semana, né? Uma coisa absurda. Eu conheço 2 dos treinadores dele, que são meus amigos. Quer dizer, tudo é o quê? Treinamento, treinamento, treinamento e a quantidade de horas que você se dedica. Você mencionou o Fier, e eu estou muito feliz pelo Quinte, por quê? Porque eu comentei no podcast que eu achava que o Quinte chegava lá, ele chegou. Mas o que o Quinte fez nesse último ano e meio, né? Ele joga lá por Osasco. Ele parou de dar aula. Ele pegou e falou, eu vou me dedicar profundamente, quero ver até onde eu posso chegar, tentar passar a barreira de 2.600, ou seja, ele tem essa vontade, né? O Brasil hoje não tem ninguém. A faixa do jogador brasileiro hoje é 2.550. Se você pegar os rates que foram, 2.550. O SUP passou um pouquinho, mas caíram novamente, né? A geração do Leitão e do Vesco ficou muitos anos com 2.600, da minha geração, o Milos ficou muito tempo com 2.600, né? Não vou colocar o Sunier, que o Sunier foi muito bem internacional, os 2.540 ou 50 dele valeria a mais de 2.600 tranquilo. E o Mequinho tá fora do baralho aí, porque ele foi o nosso melhor jogador disparado, né? Fez o que nenhum outro brasileiro chegou perto. Então tem gente que fala, o Mequinho, qual é o critério? O critério de rating, por exemplo. Vamos pegar o Vesco, o Leitão e o Milos. Vamos pegar um pouquinho antes, quando estava nessa. Joga um torneio, e aí de 5 rodadas e movimenta o rating feed. Aí pode ter o risco hoje, tá com o rating nativo, de ter uma equipe Mequinho, Leitão, Vesco, isso já caiu bastante, mas vamos supor, quero que o internauta entenda. Poxa, será que está correto esse critério? No meu tempo, por exemplo, teve um critério curioso que era, eu acho que eu cheguei a comentar, que era o rating performance. Então você ficava, 2022 acabou a Olimpíada, você ficava de 2022 até o outro ciclo, 2 anos jogando. Você jogava tudo, aberto do Brasil, torneio, então você fazia de tudo, né? Aí você pegava, ia mal num torneio, você descartava. Você podia jogar, sei lá, 30, 40 torneios, no estilo FIA, sei lá, em 2 anos. Só que você pegava os seus 6 melhores torneios, as suas 6 melhores performances, era pela performance. Então você tinha lá. E tinha bônus para quem era mestre internacional, grande mestre, tinha um bônus porque o cara já teve uma dedicação que alçou ele essa categoria. Aí você pegava essa bonificação e os rates performances, pegava os 6 melhores, dividia e dava o teu rate performance nesse período. E aí você decidia a equipe. Tudo isso era analisado e tal, não tinha, você vê, a pessoa tá tudo lá, os torneios para saber o rate performance, não tinha como você ter nenhum tipo de problema. Agora, esse sistema, por exemplo, ele força o jogador que tem interesse de jogar a equipe olímpica a jogar. Então, o cara tem um rating feed de 2.630, mas está parado, sei lá, 2, 3 anos. Aí, escolhe o cara porque ele não... O cara está parado, entendeu? Tudo bem, ele é um cara que passou 2.600, mas a equipe precisa também estar atuante. Você ficar 2, 3 anos sem jogar, a mão pesa, né? Então, esse sistema era interessante. Não é porque eu me classifiquei, mas deve ter alguma coisa parecida. O brasileiro... Você pegar num único brasileiro classificar a equipe. Se você não pode, acontece um problema familiar, Deus me livre, alguém da família tem um falecimento, por exemplo, né? Ou o caso da Júlia Boredo, né? Que infelizmente perdeu o pai, né? Há pouco tempo. Então você veja, dói para o jogador. Então o único torneio para definir, ou você fica doente, como o SUP ficou no brasileiro, e aí o cara tem que abandonar o torneio e ficar de fora. Então eu acho que talvez um pool de torneios, não sei, talvez fosse uma coisa interessante. Eu acho que o rate tem que ser levado em consideração, né? O rate que a pessoa tem, as titulações, um método assim. Tivemos método também de treinador. O treinador vai lá e define quem é a equipe, mas é subjetivo. Muita gente que fica de fora, né? Fala, poxa, eu fui prejudicado, por que foi esse jogador e não aquele? Fica um critério tipo, como está hoje aí, o treinador da seleção brasileira, lá, o Dorival Júnior. Aí chama o cara lá, é esse que vai. Também fica difícil. Então, não é fácil você definir quais são os critérios, né? Mas a gente percebe que, por exemplo, SUP, FIR, Cricor, eu acredito que o Quinte agora, né? São jogadores que, eu acho que esses 4 aí, nas próximas Olimpíadas, eu acho que eles estão sempre, estão sempre jogando, né?
E o outro jogador vai depender muito de circunstâncias. O feminino, nós temos 3. Eu acho que vão ficar elas por muito tempo. Eu não consigo ver. Tatiana Hatt, conversei com ela, está muito longe. A Vanessa Feliciano também. Então, não são jogadoras atuantes. Então, a gente tem que depender aí dessa novíssima geração e ver quantas delas podem, assim, né, mudar. Mas, enfim, é o que a gente tem para hoje, sabe? É o que temos para hoje aí, né? Mas é muito interessante você falar, porque acho que tem a ver um pouco, né, com a pergunta seguinte que a gente ia fazer, que é essa questão dos critérios, né, que, claro, acho que existe um dado muito real, que é o fato de que hoje, pelo fato do xadrez ter entrado nesse universo da internet, as pessoas têm mais acesso às informações, né, mas elas não têm, ela tem a informação, ela não tem um histórico, não tem a memória disso, e muitas vezes não conhece o processo, né? Então, eu acho que existe, por exemplo, essa percepção, né, esses comentários de que o Brasil nunca leva a melhor equipe, né, nunca a gente consegue levar os melhores jogadores, deveria levar só os GMs, tal. Só que a gente tem uma série de circunstâncias, né, que incidem nisso. E, afinal de contas, o critério é um critério, não quer dizer que ele é o melhor ou o pior, mas se estabelece um critério, né? Então, as regras estão claras, elas são de conhecimento das pessoas, e aí, quem tem interesse, ela tenta, então, se adequar para tentar conquistar essa vaga, né? Então, acho que também é importante a gente falar sobre isso e você comentar um pouco sobre essas questões, porque muitas vezes a gente perde um pouco a perspectiva, né, do que envolve tudo isso. Então, por exemplo, a questão do Lucas Mito, por exemplo, né, ele é um jogador muito jovem, né, ele com certeza ainda tem ali uma curva ainda, né, a ser alcançada, ele ainda não está no topo dele, e é importante para ele ter essa experiência, né, é um jogador que ainda, por exemplo, não teve a oportunidade de sair muito do Brasil para jogar, então é uma grande oportunidade. A gente tem o Berardino, que é o MI, que, né, a gente está só esperando o momento dele virar GM, mas ele é um jogador que já tem mostrado, né, capacidade de ser GM, então ele precisa também ter essas oportunidades, né, de se tornar GM. Então, assim, acho que é importante entender um pouco, né, todos esses elementos que envolvem, né, a definição, e entender que o critério é um critério e sempre vai faltar algum elemento ali para conseguir formar digamos, essa melhor equipe olímpica do Brasil, né? É difícil, assim, chegar nesse dado de uma forma tão concreta, e ainda assim nada garante, né? Como você mesmo disse, né? Xadrez, eu acho curioso, porque eu joguei esse ano um torneio e eu encontrei a Juliana Teral e ela fez um comentário que eu achei muito interessante. Ela disse assim: nossa, Thaís, está muito difícil ganhar uma partida, né? Tá difícil mesmo, porque as pessoas estão melhorando de nível, a informação está acessível. Hoje, xadrez é uma coisa que as pessoas, né, têm, assim, se a gente compara, né, do que a gente tinha acesso a material, a conhecimento, a todo, né, até mesmo acesso, assim, a aulas e tudo isso. Então, as pessoas, é isso, né? Tá difícil ganhar uma partida de xadrez mesmo, assim, para todo mundo, né, para todos os níveis, assim. Então, acho que é muito interessante você trazer essa questão dos critérios e, enfim, eu acho que essa questão da performance realmente pode ser bastante interessante, né, para tentar capturar, então, essa questão não só do jogador qualificado, mas num momento bom, né, porque esse momento também acaba que influencia, né, o desempenho, né. Não, você falou tudo aí. Veja, voltando um pouquinho algumas coisas, você veja assim, o xadrez cresceu muito na internet, teve todo aquele boom do Gambito da Rainha. Antes a gente já tinha o xadrez já bastante forte na internet, com as plataformas para você poder jogar. Depois teve a pandemia, o Gambito da Rainha e tal, e o xadrez tomou uma dimensão absurda. Então você tem muito profissional, a grande maioria professores de xadrez, ou professores de outras modalidades, como o Kivan, que eu comentei aqui, de geografia, que passaram a dar aulas de xadrez. E a gente precisa muito disso, porque eu estou falando de um xadrez nas escolas, cresceu bastante, a grande maioria das escolas procura colocar o xadrez. Recentemente, agora aqui, o Brasil tá entre as 3 escolas finalistas de prêmios, não sei se vocês viram isso, com uma escola estadual aqui de São Paulo, onde tem xadrez, ginástica olímpica e atletismo. Eu tenho
contato aqui num grupo de WhatsApp, o professor que colocou, acho que é do Tucuruvi, eu preciso pegar, não sei se eu estou aqui falando bobagem, mas assim que eu vi rapidamente, né, na Globo, em alguns sites, assim, você veja, a escola tá finalista e com projetos, esses 3 projetos de atletismo, você veja bem, ginástica e xadrez, ou seja, o esporte mudando vidas. E eu sei bem isso porque coordeno já há muitos anos, coordeno não, mas eu dou aula para os professores aqui da prefeitura, um projeto que vai fazer 30 anos, e o que tem de gente que sai das escolas municipais de xadrez é impressionante. E esse projeto foi aumentado para Go, Jogo da Onça e Mancala Auelê. Outras formas de jogos de tabuleiro, porque nem é todo mundo criança que gosta de jogar xadrez. É importante que tenha o xadrez nas escolas, porque de lá que sai grandes talentos e que possam ir para outras escolas mais específicas, como, por exemplo, a de Osasco, que você visitou, que é de alto rendimento. Tá o Quinte lá, eu, Silvio Cunha Pereira, o Wagner Madeira, Daniel Santana, Davidson, eu posso citar vários professores que estão lá na Escola de Xadrez de Osasco, de graça, gratuitamente, para poder atender essa demanda de jogadores talentosos. Então, eu estou acompanhando a garotada jovem, né? Mas, assim, a gente tem que entender a questão do que acontece depois. Então, hoje o Lucas Mito, poxa, é o único jogador ali, né? O Cauã Marques, um baita talento, fazendo faculdade, não sei agora quais são, por exemplo, a tendência dele, se quer continuar jogando, mas era um talento enorme, é um talento, né? Então, você veja, a gente tem uma questão complicada. Então, a gente tem o xadrez nas escolas, que eu acho que os talentos estão aparecendo bastante, mas assim, fica naquele nível 2.200, entendeu? E não passa essa pirâmide, né? Você tem na internet um monte de gente jogando, e o cara vai lá, por exemplo, você pega a gente assim, olha, mestre, já veio gente, eu queria melhorar o meu rate online. O cara não tá nem aí, o jovem que o xadrez presencial, ele quer ficar 2.500 no chess.com, sabe aquelas coisas? Fala, puxa, mas essa é a tua... não quer ler livros, quer só praticar. Mas como você falou, a informação tá aí, pô, tá cheio de canal no YouTube, eu tenho o meu canal, que eu tenho uma parte de xadrez escolar e uma parte de alto rendimento. E, ou seja, você tem a informação aí, você falou de ganhar uma partida, eu só jogo regionais e abertos, que a gente nem está jogando, a equipe de Osasco decidiu não participar nos últimos anos, em nenhuma modalidade, então eu estou jogando interclubes e quando dá o Franco Montoro, para um torneio por ano. Eu fui jogar interclubes esse ano, eu peguei o Nicolas Michelin, eu pus a partida lá, uma Caro-Kann super teórica e tal, ele é um jogador bastante talentoso, que é do ITA. Para ganhar aquela partida foi um sufoco, por na precisão, e a gente ali jogando e tal, e foi um errinho dele no final de todo, sabe, eu acho que ele tem 2.100 de rate, uma coisa assim, eu falei, nossa, ou seja, a Juliana Lateral tem toda a razão, mas veja, você está naquela faixa de 1.300, 1.400 até 2.300, vamos colocar. Essa faixa aí eu chamo de terra de ninguém, sabe, tem gente que você não tem a menor ideia do nível da pessoa, então você pega lá, um chinês esses dias que foi jogar, aquela amiga ganhou não sei quantos 1.000 pontos de rating, brincando assim, né, exagerando, superlativizando, você fala, poxa, como é que pode? O grande problema é você atingir aquela barreira de 2.400 para cima. Então você vê, essa faixa, que é uma faixa que exige muito do jogador, aspectos de concentração, tem que estar muito concentrado, tem que ter um repertório de abertura amplo e bastante profundo, tem que ter conhecimento de meio jogo, ou seja, saber arriscar quando precisa do ponto. Essa faixa de rating, a gente está com dificuldades de criar jogadores. É disso que eu estou te falando para uma equipe olímpica. Então, por exemplo, nós estamos falando dessa equipe que está aí. Vamos por daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos, eu vou estar com 69. O pessoal fala de equipe. Poxa, eu falei, poxa, a gente podia fazer uma equipe de sêniores e veteranos. Então, põe lá, Mequinho, Sunier, Limpe, Wagner Madeira, acho que tem uma galera ali, Herbert, tem eu fiz o rating ali mais ou menos. Poxa, vamos fazer uma equipe lá dos veteranos, já tem 2 gêmeos ali. E no sêniors, tem o Matsura, que é grande mestre, o Darcy, que é grande mestre, e depois teria o Milos, que é grande mestre, olha lá, 3 GMs na equipe de sêniors. Aí teria mestre, eu poderia me incluir aí, que um jogador que tem EMI com 2 normas, mas tem também o Disconze, você tem, posso estar aí esquecendo algum outro jogador que é mestre internacional, que poderia estar nessa equipe, ou seja, temos 3 GMs aí. Então, nos sêniors e veteranos, pelo menos jogando com os velhinhos, a gente tem 2 equipes aí que dá.
mas falta vontade. Você vê, a Inglaterra mandou 2 equipaças. O Adams, que jogou na equipe absoluta, né, jogou nos veteranos. O Short jogou. A gente não tem isso. Tem que ter também incentivo para os veteranos irem lá jogar. Então, acho que daqui a um pouco, mais 5 anos, vai estar o Vescovi e o Leitão. E aí o Darcy e a gente já vai estar na outra, sei lá, um exemplo. Então, quer dizer, tem que aproveitar o momento agora das equipes veteranas. E daqui a 10 anos, quem vai estar acima de 40? Fier, Sup, quer dizer, o Di Berardino. Então, cadê os jovens, que é o que a gente precisa? Cadê essa galera aí que precisa? Cadê a nossa equipe olímpica? Como é que vai ser? E se o Fier parar de jogar, o Diego também, o Sup decidir ficar com treinamento, vamos jogar com quem? Então, é um momento que a gente precisa pensar bem na equipe, né? O Diego tem um carinho grande para ele, é um jogador muito forte. Eu posso aqui comentar com vocês, depois o pessoal comentou e tal. A gente chegou a fazer alguns encontros, né? Eu precisava jogar, melhorar, e conversando com ele, a gente fez alguns encontros, assim, aquelas coisas de dicas de conversar e tal, porque ele jogou aqui em Osasco para fazer a última norma dele, ele já passou de 2 em 500, é um jogador extremamente forte, é um jogador que tem um conhecimento de xadrez fantástico, um jogador que ter muito forte estrategicamente, ou seja, ele só precisa de mais uma norma. Então, ele tem 2 normas de GM e já falta só fazer mais uma. Eu tenho aqui o Molina, tem 2 normas de GM e AMI, eu também, e a gente tem o Limp lá na frente, que está com 70. Acho que nossos 4 jogadores estão nessa condição. Então, quer dizer, o próximo GM que a gente vai ter, muito provavelmente é o Diego. O Limp e o Molina tá difícil. O Molina já tem filho, também tá dando aulas na internet, também tem academia. Quando isso aparece, fica difícil. O jogador tem que começar, tem uma família para cuidar e tal. Então não é fácil. Então você veja, você comentou da Índia, da performance da Índia. Os 3 estavam no torneio de candidatos. Eu colocaram o Erigaís no 3º tabuleiro. Maior rate. Mas como assim maior rate? O Guga é o desafiante ao título mundial. Colocaram ele no 1º tabuleiro para jogar com o Ding. Olha só. E ele é o mais jovem, tem 17 anos. E o Ding escapou, né? Porque fez uma performance pífia lá, o Ding. Não, eu nem sei como é que vai ser daqui a 2 meses esse match, né? Mas tudo pode acontecer. Às vezes o cara tá com o sapato alto, 17 anos, e a coisa pode virar. Mas qual a diferença dele do Prague e do Erigaisi? É muito próximo. Todos eles estão chegando aí, né? O Prague não foi muito bem na Olimpíada, não foi muito bem. Ficou ali, empatou um monte. Tá com 2.740, sei lá, e o Erigaisi e o Guga estão chegando no 2.800, ou bateram no 2.800. E o Vidic, que é um monstro, que também jogou o candidato, você vê, ele tá ali com 2.730. Então são 4 jogadores acima de 2.700, igual aos Estados Unidos, quer dizer, tanto faz a ordem ali, sabe? Tanto faz. O Brasil, vamos colocar o Sup no 3º tabuleiro. Bota o Lucas Mito para jogar no 1º? Pô, cara estreante, mestre feed, vai jogar lá com o pessoal do... Essas questões, você pode mudar um pouco. Eu me lembro do Anderson, da Suécia, veterano, ele já tinha lá, acho que ele era o 4º no rate, colocar no 1º tabuleiro. Por quê? Porque é um jogador muito forte, uma baita de uma experiência, um dos maiores jogadores ocidentais que já tivemos, né? Mas essa questão do rating, se você tiver jogadores muito próximos, por exemplo, Krikor, Sup, Fier, Quint, que agora vai para 2.520, essa faixa de 2.550, se tivéssemos 5 jogadores nessa faixa, 2.550, todos os 5, vai fazer muita diferença os 5 jogando, né? Qual tabuleiro vai? Vai depender de circunstâncias psicológicas, na conversa da equipe com o técnico, né? Que era o André Diamante, que tinha jogado na equipe anterior, mas não tinha ido muito bem. Pô, quem quer jogar no 1º? É difícil, né? Eu me lembro em Osasco uma vez, a gente tinha uma equipe que era a Sunier, eu, Mauro Guimarães de Souza e o Rezende, né? E a equipe uma outra equipe era Milos, Giovanni Vescovi, ou Leitão, ou não sei quem que estava aí, e o 4º Bruzon, Lázaro Bruzon, de Cuba, 2.500, moleque jogando muito. Aí vamos uma reunião, quem que joga? Pô, mas esse cubano aí não sei o quê, quem que joga e tal? Então era a Sunier 1 e eu 2, né? Eu falei, não, eu vou pro 4º tabuleiro. Tudo bem, eu jogo com ele, vou tentar ver e tal. E acabei ganhando do Bruzon, naquela época, com 2.500 de pretas, mas aí não teve, foi a minha chance, né? Que depois ia ficar difícil. E a gente fez 2-2 no match, Sonia ganhou do Milos, né? Você vê, uma equipe de 4 GMs que a gente conseguiu. Então, poxa, porque é difícil, quem que joga o cinema? Vou jogar no 1º, porque eu conheço o jogo do Milos. Sabe aquela coisa de conversa? Nós somos jogadores da mesma época, então eu sei bem o jogo, que não conhece o outro. Agora o Bruzon ninguém conhecia. Eu falei, não, eu vou pro 4º tabuleiro, porque é um desconhecido, você fica preocupado com preparação e tal. E eu
Falei, a gente vai. Então vai depender do jogador ter essa vontade. Você vê, o Mamediarov jogou no quarto tabuleiro da equipe do Azerbaijão. E o Radiabov era o técnico. O Radiabov tem mais de 2.700, ou tá por aí. Não jogou na equipe, como é que pode isso, né? Tá mais preocupado, sei lá, com política, outra coisa. Então, a gente não sabe internamente o que está acontecendo nas equipes. O que a gente sabe é que a Índia tem uma equipe espetacular, porque eles estão sempre atuando aí, tudo é Waikanzi, Coros, tudo que é torneio eles estão, sempre esses 3 aí, mais os 4, né? E você vê, jogou o Pentala Hare Krishna, mas poderia ir o Nihal Sarin, que todo mundo falava. E o Zô Mendonça, é um monte, uma pilha de jogadores. Então a gente está assim muito difícil. E dos critérios, para jogar, assim, né, quando já está feita a equipe, a ordem de tabuleiros é uma conversa. Agora, eu acho que esse esquema de você pôr 2 anos o jogador para jogar, mas aí vai beneficiar aquele pessoal que tem mais poder financeiro para jogar vários torneios. Sabe, aí sempre vai ter um senão, sabe? É difícil você definir. Mas se você quer ter uma equipe toda bem preparada, pelo menos que está ali atuando, jogando o torneio direto, eu acho que esse é um critério interno. Não precisa ser rate performance, não sei, chegar num caminho, né? Dar maior valor ao brasileiro, aos 2 brasileiros. Sim, o Campeonato Brasileiro é muito importante, dar um valor, mas tentar privilegiar aquele jogador que está jogando muito. Você vê, o Fiat joga direto, que tem um rating alto, dá bônus para grande mestre. Enfim, eu acho que esse é um critério interessante para a equipe, de repente, não ser definido. O cara joga um brasileiro, sei lá, fica entre os 3 e classifica e só jogou um torneio em 2 anos. Pode acontecer isso. E o cara está destreinado. Aí até chegar a Olimpíada também não joga. Vai lá e de repente tem uma... O que é uma equipe, né? O cara está destreinado na hora que chega. Eu acho que a equipe tem que estar toda tinindo, voando, para você poder ter uma performance no momento da Olimpíada. Você vê, o Quinte foi o jogador que fez isso. E aí tá aí, você vê, ele parou de dar aula, se dedicou profundamente e conseguiu ter, vamos assim dizer, o resultado dessa dedicação dele, né? Então, acho que seria por aí, mas toda vez que você fala em critérios, a gente sempre vai esbarrar em sempre algum problema, né? Não tem jeito. O caminho a gente até conhece, né? Porque a gente precisaria que eles pudessem se dedicar, e aí talvez teríamos até muita escolha e ficar em dúvida de quem levar e etc., porque tinha muita gente que estava se dedicando o suficiente e o rating ia subir e ia poder jogar mais torneio e tudo mais, né? Para a gente ir aqui finalizando por hoje, não totalmente, né? Ainda temos um pouquinho para conversar. Claro. Você já até deu um spoiler das partidas que você destacaria, né? E aí eu queria saber do absoluto e do feminino também. Eu peguei aqui, então o que eu fiz? Deixa eu pegar aqui as 2 partidas, né? Olha, no feminino, veja, o Brasil não teve uma atuação muito boa, no geral, né? Mas, por exemplo, a Júlia Alboredo, ela jogou todas as partidas, ou seja, do Brasil. Ela jogou 11 rodadas e ela fez 8 em 11, ganhando 19 pontos. Então, em termos gerais, eu acho que ela foi a nossa melhor jogadora, ainda que, mas jogou com equipe fraca, ou seja, bom, mas aí é um problema, né, porque as nossas estreantes não tiveram um resultado muito bom. Eu gostei muito de todas que eu vi, eu acho que a gente tem que pegar também o nível da equipe, né, então o Brasil jogou contra a Romênia, a gente perdeu esse match, mas eu acho que a Júlia ganhou de pretas de uma jogadora de 2,271, né, a Carmen Jagodzinski, e ela ganhou de pretos uma partida. Teve erros, é claro, teve assim, blunders, mas no geral eu gostei bastante da partida e eu acho que essa, talvez, na minha opinião, de todas as que eu vi, eu acho que essa partida da Júlia foi muito boa do ponto de vista estratégico, a despeito de alguns erros táticos, né? E a gente tem que tentar ver também o nível técnico da jogadora que ela jogou, porque, pegou Costa Rica, amassou uma partida com um jogador de um nível técnico mais fraco, aí a gente também não pode, né, não é tão relevante. Então, Romênia é uma equipe bastante forte, né, tem a Bulmaga, ou seja, uma equipe bastante, assim, interessante, e a menina tem 2,271, ou seja, eu acho que foi, na minha opinião, a melhor partida das meninas. Então, aí ficaria a sugestão aí para o internauta ver, tá? Essa partida aí. No caso do masculino, eu não poderia também o quintiliano estreante foi o que jogou todas as partidas também.
e o Quinte, não puxando sardinha para ele, é meu companheiro de equipe, mas ele fez um torneio fantástico, né? Eu acho que jogou muito bem. A gente não teve uma boa atuação do Sup, podia ter sido melhor, mas ele pega também, teoricamente, os melhores jogadores, não é fácil para ele, né? O próprio Fier. Mas o Quinte, por ser estreante, né? Ou seja, é um nervosismo. Ele falou lá quando ele mexeu o peão na primeira. Ele fica, né? Como é difícil, né? Emocionante. Poxa, na minha primeira tá louco, né? A gente fica realmente tremendo nas bases. Mas a gente jogou contra a equipe como é que é a equipe aqui que eu tinha colocado, que o Brasil pegou? Deixa eu pegar aqui, eu já vou... A equipe que foi aqui. Ele jogou com Robert Marcos, que é da... Puxa vida, me fugiu aqui agora. Da Sérvia, né? O Brasil perdeu para a Sérvia. Exatamente, o Brasil perdeu para a Sérvia, e a Sérvia, ela é uma equipe que tem dois jogadores. Acho que foi essa, o Predic e o Sarana. Deixa eu ver se eu não estou me confundindo. A partida que eu escolhi para o pessoal ver é contra o Robert Marcos. O Quinte jogou de brancas, também tem erros, mas é uma partida que lembra muito o estilo do Karpov. E ele ganhou desse jogador que está com 2.586, mas que já teve, por exemplo, quase 2.700. Então eu achei que era uma partida que valeria a pena aí o internauta ver, porque ele jogou super bem. Ele foi perder o Quinte na última rodada, coitado, né? Quando ele, né, última rodada, ou seja, ele errou no cálculo, né? E acabou perdendo a partida lá para o pessoal do Azerbaijão. Poxa, Azerbaijão, né? Uma equipe super forte, né? Então, eu acho que o Quinte está de parabéns. Eu vou só pegar aqui, só para confirmar, foi aqui o Quinte contra... Para ver qual que é a equipe, ver se eu não cometi nenhum erro aqui. Espera lá. Sérvia mesmo, né? Exatamente. Exatamente isso que eu comentei. O Predic, que é um jogador russo, no primeiro tabuleiro venceu o Sup, e o Sarana, jogador russo, que venceu o Fier. Inclusive, essa partida que o Sup perdeu, num bispo de cores opostas, tá? Eu fiz um vídeo no meu canal no YouTube sobre bispos de cores opostas, um final que eu joguei, e eu comento essa partida do Sup, né? Essa partida do Sup também mostra uma questão interessante, que eu queria passar aqui para o internauta para darem opinião. O Sup, ele jogou essa partida numa posição de empate, a partir do lance 30 já cai mais ou menos um final de torre e bispo para cada lado de cores opostas. Essa partida teve mais de 100 lances, né? Vai para lá, vai para cá, vai para lá, para cá, com o adversário pressionando o Sup, até o momento que o Sup de brancas erra, e ele perde a partida. Mas chamou a atenção que teve um movimento que o Sup para o relógio para reclamar, por exemplo, a regra dos 50 lances. Não sei se vocês viram isso, né? E aí, a jogada, acho que foi no lance 36, né, por aí, 46, foi a última tomada, né? Ou seja, no lance 46, se me falha a memória, foi a tomada da torre por C3, a última captura. E a regra diz que você não pode mexer peão nem capturar peça durante 50 lances. Se ninguém reclamar, o jogo segue, mas se alguém reclamar, tem essa regra do empate. Veja, o Sup reclamou quando faltavam ainda 3 ou 4 lances para atingir os 50. Então eu fico pensando aqui também, poxa, o Sup é um jogador experiente, muito forte, ele tem a planilha. Será que ele errou na anotação da planilha? Será que ele errou na somatória? Porque, vamos supor, se ele chega e chama o árbitro para fazer isso, e ele erra, para a gente ver lá, por 4 lances, se ele tivesse ficado na moita, esperado um pouquinho, sabe, dar os 50 de fato, será que o adversário ia perceber ou não? Porque logo depois o cara mexe o peão para ganhar a partida, ele tem mais 50 lances para ganhar a posição. Então, qual é a questão aí psicológica ou de tensão da partida que fez o Sup reclamar, sendo uma reclamação que não corrobora com a verdade, né? O quanto ele estava tenso nessa partida, o nível de tensão, por estar sendo pressionado por um adversário por mais de 70 lances, né? Porque depois, ou seja, tudo isso tem que ser também colocado, né? E foi nesse match aí que o Quinte fez o que eu acho que é a melhor partida. Vale a pena também pensar nessas coisas, porque foi uma reclamação que não correspondia, e o Predic mexeu o peão e ele acabou errando, porque precisou do erro dele, e o time perdeu, né? Porque aquela história de ganhar o match é muito importante, porque você faz 2 pontos, né? Mas eu acho que a partida aí do Quinte foi nessa, eu acho que é a melhor partida, e a da Júlia. Eu colocaria essas 2 partidas aí para o pessoal que vai ouvir o podcast.
Muito bem. Acho que com isso a gente consegue ter uma boa visão, né, de tudo que aconteceu nessa Olimpíada em Budapeste. A gente sempre coloca as partidas, né, lá no nosso Instagram, das partidas selecionadas pelos nossos convidados. Então, a gente vai colocar essas duas para o pessoal poder também conhecer. E, bom, mais uma vez agradecer, Pelican, por todo esse tempo, né, seu para falar com a gente, para tentar trazer um pouco, né, dessa perspectiva que eu acho que é muito importante para quem está acompanhando agora o xadrez na internet, né, e conhecer um pouco de todos esses processos que envolvem um torneio presencial, um torneio dessa magnitude, como é as Olimpíadas, e também trazer um pouco para a gente dessa visão comparada, né, acho que é realmente um privilégio a gente entender um pouco essa jornada, e espero daqui 2 anos a gente estar aqui de novo falando e trazendo boas notícias sobre o desempenho do Brasil. Então, muito obrigada, Pelican, você sempre será bem-vindo aqui para falar com a gente, eu te agradeço muito. Obrigada, Pelican. Puxa, muito obrigado. Espero não ter falado muito aí, encher o saco aí. Não, foi ótimo. A gente fica aqui só ouvindo, quanto mais você fala, mais a gente aprende, é muito bom. Com certeza, com certeza. Muito obrigado aí pelo convite. Para mim é um prazer poder falar. Espero que as pessoas possam avaliar o comentário e fazer críticas e sugestões, né? E tentar montar outros pontos de vista, né? Mas assim, a gente torce muito para a equipe olímpica brasileira e a gente tem que pensar nas novas gerações para que a gente, né, possa mudar esse ciclo, né? Mas é tudo que já foi falado aí, né? Eu acho que a Olimpíada é o ápice de um jogador e você vê que movimenta bastante a internet, você vê, né? Eu acho que movimenta de um jeito que é muito diferente diga, jogar bullet ali, Carlsen com o Fioruza, a partir de 1 minuto, voa a peça para todo lado, quer dizer, isso não é o xadrez que a gente está acostumado, né? Então, é um prazer, eu espero ter aí cumprido as expectativas e vamos torcer para que a gente tenha cada vez uma equipe forte, que a gente possa torcer, e quem sabe, né, torcer para a equipe masculina e feminina um dia, quem está entre as 10 do mundo, seria uma honra, né, se a Argentina ficou em 11º no feminino, né, puxa, a gente ter o Brasil entre os 10 já seria um sonho, né, vamos torcer para isso aí, para os nossos enxergos chegarem lá. Muito obrigado pelo convite.